Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Amém. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1. Versículo de número 4 a seguir. Se podemos ler, digam amém. Amém. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e me disse o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres, para arruinares, para edificares e também para plantares. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: o que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Glória a Deus. Queridos, vocês estão com um tema baseado em Jeremias capítulo 1, e vocês se desenvolvem debaixo de uma palavra, jovens escolhidos para um propósito, e se baseiam na experiência do chamado de um homem sensível. Esse homem sensível, desde o ventre de sua mãe, já tinha sido escolhido pelo Senhor para uma obra pesada, uma obra que é detalhada no versículo de número 10. O Senhor o escolheu desde o ventre da mãe, ou antes que ele fosse formado lá. Versículo 5. Mas no versículo 10, Deus diz: eu te ponho neste dia, entre a escolha e Deus lhe pôr naquele dia sobre as nações, houve um processo. Deus escolhe, faz passar pelo processo e depois Deus o estabelece. Esse é o significado do nome Jeremias. Aquele que é lançado, não como lança, mas como fundamento. Aquele que Deus estabelece. Deus o escolhe no ventre, ou antes do ventre, ou desde o ventre. Há um processo familiar, pois ele é de uma família sacerdotal. E no versículo 10, Deus o estabelece. Então todos vocês que estão aqui, eu tenho plena certeza que tem algo de Deus na vida a se desenvolver. Ninguém é tão cheio que tenha tudo, como também ninguém é tão vazio que não tenha nada. Cada um jovem, cada homem, cada mulher de Deus tem algo de Deus na vida a cooperar para o desenvolvimento no reino, mas desde a chamada até o estabelecimento do chamado é necessário um processo. 10, o Senhor diz: eu te ponho neste dia sobre as nações, eu te ponho neste dia sobre os reinos, e eu te estabeleço como um destruidor. Todo escolhido de Deus, ele tem a missão de ser um destruidor. O Senhor lhe diz: eu te estabeleço para arrancar, para derribar, para destruir, para arruinar. Qualquer crente que não gere prejuízo no reino das trevas, como Jesus gerava, como Paulo gerava, como a igreja primitiva gerava, como os pais da igreja geraram, como os reformadores geraram. Qualquer crente que não seja um destruidor dos planos de Satanás, ainda não começou a viver o desenvolvimento da sua chamada. Só que Deus lhe equilibra no estabelecimento.
Deus diz no versículo 10: mas eu também te chamei para edificar e para plantar. O escolhido de Deus, ele passa pelo processo, desde a escolha até o estabelecimento. Em segundo lugar, o escolhido de Deus, ele é também um destruidor. Todo jovem, todo crente que é escolhido por Deus, ele destrói os planos do inimigo na sua família, através do jejum, através da oração. Em quantas vidas você já frustrou o projeto do diabo? Quantas vezes por causa de um folheto seu, quem iria tirar a própria vida desistiu. Uma oração sua, a enfermidade foi destruída. Pensamentos errôneos foram anulados, porque Deus nos estabelece para destruirmos os planos de Satanás. Porém, perceba que Deus diz: eu também te chamei para edificar e para plantar. Eu te chamei para ser um construtor, eu te chamei para ser um semeador, um agricultor, alguém que tem semente, alguém que acredita na vida, alguém que sabe investir, alguém que tem uma visão equilibrada. Esse profeta, com essa chamada tão difícil de destruir e construir, os irmãos sabem que ele é um profeta um pouco estranho. Philip Yancey diz que por muito tempo ele evitou estudar os profetas, por causa de suas estranhezas, até porque na manifestação dos profetas, milagres não se manifestavam, e assim a responsabilidade deles aumentava cada vez mais, porque seria mais fácil operar um milagre e o povo acreditar. Só que quando Deus os levantava no ministério profético, Deus anulava os milagres e os usava simplesmente pelo poder da palavra. E Jeremias é o profeta que mais diz: veio a mim a palavra do Senhor, veio a mim a palavra do Senhor. Porque desde o livro de Deuteronômio, Deus já havia dito através de Moisés que os milagres cessariam por causa do comportamento negativo com o povo diante dos milagres. Então agora, só através da palavra, da pregação da palavra, Deus quer converter o seu povo, porque nos milagres o povo sente Deus, mas na transmissão da palavra, Deus sente como está o nível de sede do seu povo pela presença dele. Então Deus usa o profeta, através da palavra, através da mensagem, para resgatá-los. E é através da pregação, é através da sua boca, e pela palavra que Deus colocou na sua boca, conforme está no versículo 9, que ele vai destruir, que ele vai construir, que ele vai plantar. Mas esse homem, repito, com essa chamada tão pesada, com um estabelecimento diferenciado, ele era um homem de sentimentos também diferenciados, totalmente diferente de Isaías. Isaías era um profeta que, ao escrever, passava sua pena no fogo. Jeremias foi o profeta que, ao escrever, encharcava sua pena nas lágrimas. Ele era um homem pensador, ele era um homem contemplativo, e Deus respeitou isso nele, porque Deus aprova o perfil da contemplação. Deus se agrada do perfil da meditação. Jeremias, por um lado, teve uma influência religiosa da sua família. Ele era filho de sacerdote. Ele vem ali da terra de Anatote, estabelecimento da tribo de Benjamim. Escute isso, por favor. Descendentes do sacerdote Abiatar. Então, uma família sacerdotal. Ele teve as instruções familiares de como temer a Deus. Por um lado,
isso cooperou em alguma parte para o seu ministério, porque mesmo sendo ele filho de sacerdote, normalmente seria um sacerdote, Deus o chamou para ser profeta, mas mesmo ele cumprindo o ofício de profeta, ele nunca deixou de ser sacerdote na função, porque qual é a função do sacerdote? A intercessão. E Jeremias pregava ao povo, mas nunca deixou de orar por esse povo. O povo para quem ele pregava, o povo a quem ele exortava, o povo a quem ele mandava se converter, por esse povo ele chorava diante de Deus. Ele se colocava em pé na porta do templo, Jeremias capítulo 7, e os afrontava, os confrontava. Já chegaram a dizer que ele era rude em suas palavras, até porque quando Deus levanta um profeta, não é muito legal esse profeta amenizar suas palavras só para agradar pecador, porque Deus não chama profeta para entreter bode, Deus chama profeta para alimentar ovelha. Então Jeremias não se preocupava como iriam reagir, como iriam receber. Jeremias não era tão polido, apesar de ter um coração de sacerdote. Então, diante do público, profeta, palavra pesada, mas no secreto com Deus, ele chora por esse povo. Quem sabe a gente passa mais por aqui amanhã. Eu estou mostrando a vocês que ele era um camarada pensador, contemplativo. Ele deixava a sua alma fluir. Então seu ministério teve um alimento religioso pela sua família, mas tem o outro lado do profeta Jeremias. E no capítulo 1, Deus se valeu desse lado inerente ao profeta, ou seja, fazia parte da sua natureza. A influência religiosa foi externa, e debaixo da soberania de Deus, isso o preparava para o ministério, porque desde o ventre ele já tinha sido predestinado ao ofício profético. Então, o ofício sacerdotal da família cooperou para o destino que Deus tinha estabelecido. Ok, essa parte aqui é uma bênção para Jeremias, mas tem algo nele que luta contra o perfil normal dos profetas. Como eu já disse, Isaías passava a pena no fogo e descia a lenha na escrita. Jeremias passava a pena nas lágrimas. Jeremias descia a lenha no povo e no final ele perguntava para Deus: por que o Senhor mandou falar isso? Ou seja, era a natureza dele, porque nem sempre o pregador quer pregar o que Deus lhe mandou pregar. Nem sempre o pregador quer ser fiel na mensagem, porque é bem melhor ser feliz na mensagem do que ser fiel na mensagem. Você acha que não seria melhor para mim estar pregando aqui a mensagem que eu preguei anteontem? Decora, prega o ano todo, frase de efeito, sabe a hora de mandar pegar na mão, sabe a hora de mandar levantar a mão, sabe a hora do movimento. E aí, meu querido, eu serei feliz na mensagem, porque já está tudo aqui. Mas tem um tema, vocês pagaram o preço por ele, e eu disse a Deus: há um propósito nesse tema, porque há um propósito na chamada desse povo. Esclarece na minha alma o que o Senhor quer que eu expresse a eles. Então ele tinha as instruções sacerdotais. Deus vem e diz: você vai ser profeta. Para ele ser simplesmente um sacerdote, o lado natural, seu perfil, estava tudo enquadrado. Mas Deus é soberano. Ele já tinha uma natureza sensível para o sacerdócio, lágrimas e intercessão, e Deus o usa para ser profeta. E nesse Deus usar como profeta, ele libera as palavras rudes. Só que eu já disse, repito e não repito mais, ele teve influência familiar para instruções sacerdotais, e Deus se valeu disso. Mas a sua parte natural, era inerente a ele. Ele era sensível, ele era contemplativo. Ele chegava num ambiente
e ele conseguia aprender com a natureza. Ele conseguia aprender de Deus, sobre Deus, com a criação. Porque Davi já tinha deixado registrado que os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então Jeremias se enquadra no perfil de adorador contemplativo. É um tipo de profeta, é um tipo de crente que não precisa do momento místico de 2 horas para cultuar. Não, ele não depende do, claro, a gente gosta e é espiritual, é lindo, é maravilhoso. Perfil Jeremias, ele não precisa, ele não necessita que dissessem a ele: dê glória, adore, chore, sinta Deus. Não, era normal ele olhar para a criação e ter vontade de adorar. Era adorador por contemplação. Ele olhava para a criação e dizia: aprendi mais uma. Ele olhava para outra coisa e dizia: essa é forte, eu vou anotar isso aqui. A vida do ministério dele dependia da visão dele. Era um camarada como aquele pregador inteligente que faz ilustração com aquilo que vê. Pega a sua caderneta, grava o áudio, ou faz como eu, apesar de estar sendo criticado, vai no bloco de notas e anota, pelo amor de Deus. Óbvio, porque você não vai confiar na sua mente, apesar de você depender totalmente do Espírito Santo, mas o Espírito Santo não anula a mente de ninguém. Crer é também pensar. Então Jeremias registrava, porque aquilo que te marca pode fazer com que você marque uma geração. Então, para que Jeremias marcasse a sua geração, ele vai registrando aquilo que ele percebe, porque ele sabe que Deus fala o tempo todo, falta quem escute. Deus sempre está falando, irmão. Deus sempre está falando, de alguma forma ou de outra. Até seu silêncio é um brado. Que brado? Eu falo quando eu quiser. Então Deus está falando, até quando ele se cala. Ninguém manda em Deus, ninguém domina Deus. Então perceba que os olhos de Jeremias juntava aspectos da vida rural, das ocupações ordinárias dos homens. Ele tem grandes riquezas de metáfora. Era normal os profetas fazerem isso, mas Jeremias é demais. Por quê? Porque ele era um poeta de alma. Ele cumpre o ministério profético após encher sua alma de poeta. Então ele enche a alma que ele tem de poeta com a natureza, que o leva a refletir, repito, a pensar. Quando eu falo refletir, quando eu falo pensar, eu convido os meus irmãos pentecostais a adquirirem isso. Hoje a gente conversava, eu, Felipe e o Hipólito. Eu disse: rapaz, vários pastores e pregadores falam sobre a Igreja de Deus em Abreu e Lima. E esse congresso, ontem mesmo eu estava com 2 pregadores em casa, Ricardo, Mateus. Onde o senhor prega amanhã? Falei: Abreu e Lima. E depois? Falei: não sei, vou olhar a agenda. Abreu e Lima de novo. Ele: pai, tá fraco não. Aí nós viemos comentando de como esse púlpito é referência e de como vocês são referência. Por que vocês são referência? Porque na hora de adorar, extravasa. Mas na hora da palavra, senta a cara, escuta para depois reagir. O que é isso, irmão? É perfil Jeremias, perfil que reflete, perfil que anota, perfil que quer aprender. Porque tem uns crentes aí que prega o culto pega fogo, ele ouve a palavra, aí depois do culto, irmão, mas o negócio foi forte, foi manto, pulei que só, foi, rodou, rapaz, mas eu entrei no manto, e a palavra? Foi mistério. Ou seja, entendeu nada, prestou atenção em nada. Jeremias era um camarada reflexível. A gente tem que crescer no conhecimento e na graça, no poder de Deus e nas Escrituras. E
você que anda criticando o pentecostalismo, reformodinha, deixa eu te falar. Senta na tua cadeira, vai lá no teu escritóriozinho, para de olhar a internet, estuda a história das Assembleias de Deus, estude a história do pentecostalismo. Nós nascemos dentro de uma escola. Quando Atos 2 estava sendo exposto, uma moça disse: eu quero esse negócio de Atos 2. O professor orou por ela, ela ficou 3 dias falando em línguas estranhas. No terceiro dia disseram: a língua que ela está falando é chinês. Ela disse: então me manda para fazer obra missionária na China. Nascemos numa escola e sabemos o propósito dos dons espirituais. A gente também tem gente que pensa: baixa a bola, quem está com essa bola toda não. A gente entende o que é refletir, a gente entende o que é pensar. A igreja pentecostal bíblica sabe do que eu estou falando aqui. Então perceba como Jeremias era contemplativo. Primeiro, ele viu no instinto dos pássaros migratórios uma analogia do que deveria ser o instinto na alma do homem por Deus. Repito, ele viu no instinto dos pássaros migratórios uma analogia do que deveria ser o instinto da alma humana por Deus. Olha o que ele disse no capítulo 8, versículo de número 7. Até a cegonha no céu conhece os tempos determinados. A pomba, a andorinha e o tordo observa a época de sua migração, mas o meu povo não conhece os mandamentos do Senhor. Ele olha para os pássaros, e faz uma comparação com os homens que estavam ao seu redor, e ele tira a conclusão. Sim, porque tem gente que não consegue discernir os tempos da sua vida, os ciclos da sua vida. Já passou da fase de ser criança. Ele ri como criança, ele dá piti como criança. Não conhece as fases, os tempos. E ainda diz: a pomba, a andorinha, observa a época da migração, a hora de sair, a hora de entrar, a hora de começar, a hora de acabar. E ele diz: os pássaros têm isso, mas os homens que se dizem ser de Deus não têm conhecimento daquilo que é de Deus. Depois, em segundo lugar, o próprio Deus diz a ele, aproveitando dessa alma contemplativa, olha o que Deus disse: desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. E o que ele diz no capítulo 18? Desci à casa do oleiro, e eis que ele fazia sua obra sobre as rodas, e o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro. Mas, e Jeremias está calado, ele é profeta, mas não foi profetizar, foi pensar. Ele é profeta, mas não foi profetizar, foi contemplar. E Deus disse a ele: eu vou falar com você só enquanto você observa. E ele está observando que o oleiro faz o vaso sobre as rodas. Ele observa que não é o oleiro que quebra o vaso, mas é o vaso que se quebra. E ele observa que apesar do vaso se quebrar, o oleiro não desiste do vaso que se quebrou, torna a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe parecia. Oh meu Deus! Quando Jeremias está observando aquele processo, tá, entendi, legal, gostei, bonito. Aí Deus diz: assim sois vós, na minha mão, ó casa de Israel. E o que Jeremias vê? O oleiro movimentando o barro, porque diz: fazia sua obra sobre as rodas. Ele movimenta com os pés e dá forma ao vaso com a mão. Então o vaso passa pela experiência do pé do oleiro para ser moldado pela mão do oleiro. Jeremias está vendo que Israel tem que ter uma conexão, primeiro com os pés de Deus, humildade, para depois chegar às mãos de Deus, ser abençoado por esse Deus. Jeremias percebe o que eu e você
precisamos também perceber o quê? Porque o barro, enquanto é moldado pela mão do oleiro, com as pernas, ele gira a roda de baixo, o barro está aqui no meio, então o oleiro, com a mão, vai dando a forma ao vaso, e dentro do barro tem pequenas pedrinhas, cristalzinhos, mas o oleiro dá forma ao barro, mas aquelas pedrinhas, aqueles cristalzinhos, vai ferindo a mão do oleiro, mas o oleiro não abre mão do vaso. O sangue está descendo, mas o oleiro está dando forma ao vaso. Eu repito, o sangue estava descendo, mas o oleiro estava formando os vasos. Lá na cruz, enquanto o sangue descia, os vasos estavam sendo formados para serem cheios do Espírito. Oh, aleluia! Você não pode se esquecer que para que a igreja fosse formada, sangue na mão do oleiro foi derramado. Aleluia! Você também tem um desse vazio para me ajudar, por favor? Tem um desse vazio? Posso fazer esse aqui? E Jeremias está observando, Jeremias está na contemplação, e ele percebe que o vaso se quebrou. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou. E Jeremias está contemplando, Jeremias está percebendo, porque ganha 1.000 e gasta 2.000, aí tu se quebra vaso. Quer casar? Mas namora 5, 6 anos, não trabalha, não projeta. Tu quer se quebrar, vaso. Quer crescer no ministério, mas não sabe o que é lealdade, não sabe o que é congregar, não sabe o que é sentar para ouvir. É o vaso que se quebra. Confia demais, doa, mesmo que doa, ou seja, doa gerando dor, e aí não tem equilíbrio, o vaso se quebra. E Jeremias está percebendo, o oleiro trabalhando, e o vaso quebrou, joga fora, pega outro. Aí o oleiro, não, desse mesmo barro eu faço do jeito que eu quero, ainda que ele se quebre. Eu estou sentindo Deus aqui, escute o que eu vou lhe dizer. Olha o vaso murmurador. Eu estou na mão do oleiro, mas eu estou quebrado. Mas olha o vaso adorador. Eu estou quebrado, mas eu estou na mão do oleiro. Aleluia! E aí, meu irmão, o que o diabo faz? O vaso quebrou. Eu vou lá pegar o vaso. Mas o vaso está onde? Para de graça. O vaso está onde? Aí lá vem Satanás, o vaso quebrou, eu vou lá pegar o vaso. Aí ele vem aqui, Jesus faz assim. Cadê o vaso? Ele vem aqui, Jesus faz assim. Ele vem aqui, Jesus faz assim. Cadê esse vaso que mesmo quebrado eu não pego? Jesus diz, está na minha mão, e se está na minha mão, o maligno não lhe toca. É meu. O Espírito Santo está dizendo aqui, caiu, mas ainda é meu. Está triste, mas ainda é meu. Está quebrado, mas ainda é meu. Aleluia! Tornou a fazer dele outro vaso. Perceba que Jeremias os compara com os pássaros e os reprova. Perceba que Jeremias os compara com os pássaros e os reprova. No 18, Deus os compara com o barro e diz: eu posso restaurar Israel. Eu posso fazer com que Israel entenda o que eu quero que eles entendam. Ainda
nesse perfil de contemplação, nesse perfil de observar, e Deus explora isso nele. Deus explora isso em Jeremias. Em terceiro lugar, ele usa as neves do Líbano como emblema daquilo que não falha. Olha o que ele diz no capítulo 18, versículo 14: porventura a neve do Líbano deixará a rocha do campo? Nunca deixou. Ou esgotar-se-ão as águas frias que correm de terras estranhas? Não, a neve sempre descerá. Sim, e as águas frias nas montanhas, vindo de onde você menos imagina, sempre descerão. Jeremias observou isso e disse assim: isso nunca para, isso nunca falha. Como a gente sabe que amanhã vai ter dia, o sol vai brilhar, como a gente sabe que amanhã vai chegar, Jeremias está dizendo: eu sei que vai ter neve, eu sei que de algum lugar que não sei vai ter água, mas esse povo vai falhar. Olha só, ele olha para o curso da natureza que não falha, olha para os homens e diz: a natureza não falha, mas vocês falham. Ele era um camarada extremamente contemplador e adorador por contemplação. Enquanto observa a natureza, ele entende, ele anota, ele grava, ele compara, ele extrai lições e ele desenvolve a sua pregação. Se fosse hoje, seus sermões, seus livros e suas postagens, né? Agora perceba que até na visão de juízo, até numa visão de juízo, que Deus lhe mostra catástrofes, ele se lembra da natureza. Jeremias 4, 23, olha o que ele diz, capítulo 4, versículo 23: observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. Também observei os céus, e ele não tinha luz. Olha, ele sentindo saudade do curso normal da natureza. 24, observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei, e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olha que coisa linda, o olhar contemplador de Jeremias. Capítulo 9, versículo 10, olha o coração intercessor. Olha que som bonito, ó. Olha o coração sacerdotal e intercessor nesse profeta. 9:10, pelos montes levantarei choro e pranto, pelas pastagens do deserto lamentação, porque já estão queimados e ninguém passa por elas, nem se ouve mugido de gado. Olha só, desde as aves dos céus até os animais andaram vagueando e fugiram. Ele sente falta do curso normal da criação, ele sente falta do curso normal da natureza, enquanto ele ministra uma palavra de juízo. Já caminho para a conclusão. Jeremias 17, por gentileza. Jeremias 17, por gentileza. Eu disse e repito, Deus se vale dessa característica dele para atraí-lo para o seu ministério. Versículo de número 5. Tem mais aí, mas eu vou ler a partir do 5. Olha o que ele diz: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. 6. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Agora, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Você conseguiu entender comigo como Jeremias tinha uma visão reflexiva? Você conseguiu entender
que cada mensagem que ele entregava ao povo, ele facilitava a transmissão do seu sermão para conquistar os seus ouvintes. Como você já entendeu, e eu não preciso insistir mais, dessa visão, desse coração, dessa alma contemplativa, é aí que Deus prova que se vale disso nele. E o que Deus diz? Pergunta a ele, no versículo do número 11, do capítulo 1, veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Eu gostaria que você dissesse a pergunta que Deus fez a ele. No 3 você diz, capítulo 1, versículo 11, me diga, igreja, qual foi a pergunta que Deus fez a Jeremias? O que vês, Jeremias? O que é que vês, Jeremias? Deus conhece tanto ele. Deus está provando que antes que ele fosse formar-se no ventre, Deus já o conhecia tanto. Oh, meu Deus, eu fico maravilhado. Deus está provando a ele que antes que ele tivesse conhecimento daquilo que ele tanto admira, que é a criação, Deus já conhecia tanto ele, que Deus vai falar com ele na linguagem botânica, na linguagem da observação, na linguagem da contemplação. Já que você gosta tanto de observar planta, Senhor, eu gosto mesmo das plantinhas. Já que você gosta tanto de ver os animais, Senhor, os bichinhos é bonitinho demais, eu queria estar lá com Noé, Senhor, na arca. Já que você gosta tanto de valorizar a natureza, e você está meio assim para cumprir sua chamada, vou te mostrar um negócio e vou te fazer uma pergunta. O que é que você está vendo? Eu estou vendo uma vara de amendoeira. Aí Deus disse, viste bem. Ele dá detalhe, é uma vara, e ele diz, eu sei do que é essa vara aí, eu sou percebedor mesmo, percebedor, se é isso mesmo que existe. Eu sou contemplador, eu sou observador, Senhor, e eu sei de que é isso aí. Isso aí, Senhor, é uma vara de amendoeira. Sabe o que é esse viste bem aqui? Acertou! Acertou, rapaz, como se fosse a gente dialogando. Bateu certinho, você não errou, você é bom de visão e eu sei disso. Senhor, diálogo, eu posso fazer isso. Senhor, por que o Senhor está me mostrando a vara de uma árvore chamada árvore de amendoeira? Por que o Senhor está me mostrando uma amendoeira? Aí Deus diz assim, Jeremias, a oliveira, a videira, pode mentir? Pode, Senhor, elas falham. Tem hora assim que a gente diz assim, vai dar fruto, mas não dá fruto nenhum. A figueira, Senhor, a gente diz, vai dar fruto, e não dá fruto nenhum. Tá bom, Jeremias, tá bom. E a amendoeira? A amendoeira não, Senhor. Mente não. Senhor, a amendoeira é sabido de todos. Ela vai dar fruto. Era Deus dizendo, assim como você tem certeza que a amendoeira vai dar fruto, tu tem que ter certeza que eu vou cumprir a palavra que eu te falei. Eu velo sobre minha palavra para assim como você tem certeza de que ela vai dar fruto, minha palavra também vai produzir fruto na sua vida, porque fui eu quem falei. Números 23, Deus não é homem para que minta. Isaías capítulo 40, versículo 8, seca a árvore, murcha a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Mateus 24, 35, passa céu, passa a terra, mas a minha palavra não vai passar. Não tem certeza do fruto da amendoeira? Tenho. Não tem certeza que se sentar nesse banco ele te sustenta?
Tenho. Não tem certeza que o microfone vai captar sua voz? Tenho. Não tem certeza que o prédio suporta essa quantidade de pessoa? Tenho. Tu não duvida de nada disso, por que tu duvida da minha palavra? É mais ou menos assim que Deus está trazendo o seu profeta para valorizar a sua fidelidade. Cremos em tantas coisas, mas duvidamos da palavra. Segundo lugar, o que você está vendo mesmo? Uma vara de amendoeira, Senhor. Jeremias, oi. Quando a primavera está para chegar, o que tem, Senhor? Qual é a árvore que dá fruto antes de todas? A Jeremias. Amendoeira. Senhor, oi. As árvores ficam assim, pensando se dá fruto ou não. Amendoeira não, Senhor. Passou o inverno, ela já... Aí, Senhor, alguém chega nela e diz assim: moça, homem, a árvore nem chegou a primavera e tu já está dando fruto. Eu sou a árvore da antecipação. Jeremias está relutante com a sua chamada, e Deus compara a amendoeira com a sua palavra. Deus compara a amendoeira com o seu caráter, e Deus compara a amendoeira com o ministério dele. Jeremias, ela é a árvore da antecipação? Então, pega essa, só quem tem glória dá, e quem não dá, dá para ter. Versículo 5. Antes que eu te formasse, eu já conhecia você. Eu me antecipei. Capítulo 13, versículo 16. Dei glória ao Senhor antes que Ele traga treva. Tem gente que só aprende a adorar na treva, mas tem crente que já adora para vencer a treva antes que ela chegue, porque Ele se antecipa. Antes. Isso aqui é só para quem tem Bíblia. Quem não tem Bíblia, quer nada. Quem não lê Bíblia, está de fora. Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Essa aqui é para crente que ora. Isaías 65, 24. E acontecerá que antes que clamem, eu já estarei respondendo. Eu já estarei respondendo. Eu já estarei. Deus é Deus da antecipação. Quantas pessoas me disseram: espera crescer para pregar? Se eu fosse esperar crescer para pregar, eu comecei logo, foi com 5 anos. Falava um monte de versículo, tinha nada a ver um com o outro, mas era a Bíblia. Se antecipe. Eu vou esperar. Você é preguiça. Seja um caçador de problema. Chega lá no hospital, tem doente aí? A moça vai dizer: deixa eu orar aí, moça. Caça problema. O que tem que tu tá atribulado? É que foi isso. Senta aqui que eu vou te falar o que a Bíblia diz. Não espere púlpito, não espere microfone. Onde tiver alguém necessitado, ali está seu campo missionário. Antecipe as coisas. Por causa dessa característica da amendoeira, ela era considerada árvore ativa. Olhava para ele e dizia: árvore ativa ou árvore acordada. Olha para o irmão aí. Está ativo?
Caleb olhou para Josué e disse: faz 45 anos que eu recebi uma promessa. Hoje eu já estou para lá de 80. E deixa eu te dizer, eu estou forte como antes. Pode cair dentro que eu meto espada no bucho. Pode vir. Estou ativo. Eu vou para cima. Só que a gente olha para uns crentes aí. Não vou mais não. Por quê? Não citou meu nome. Eu não gostei do uniforme. Não pegou na minha mão, foi, bebê? Eu parei. Por quê? Porque ninguém aplaudiu eu. Não curtiu minha foto de eu. Ah, irmão. Provérbios 4,18. A vereda do justo é como luz da aurora. Vai brilhando, brilhando, brilhando. Vai brilhando. Rapaz, João 5,17, Jesus disse: meu pai trabalha até agora e eu também. Irmão, Jesus estava dormindo no barco, veio a tempestade, Jesus levantou e disse: vento, eu te repreendo, mar, fica aqui, se tu vazar a gente morre. Mar, sol aquieta, vento, eu te repreendo. Jesus trabalhava até descansando. Tem gente que descansa até trabalhando. Jesus disse aos cansados: venha a mim. Mas o que a Bíblia fala ao preguiçoso? Vai ter com a formiga, não vem para cá não. Vai aprender com a formiga. A igreja precisa estar ativa. Mateus 28,19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Não é ensinar as coisas, é ensinar a guardar as coisas que vos tenho mandado. Agora que você vai aprender para quem é esse versículo. E eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então não adianta postar foto de biquíni no Instagram e dizer: Jesus está comigo. Tá não, a pomba está com você. Vive na prostituição, que Jesus ande comigo. Anda não. Vive no adultério, fazendo campanha na prostituição. Jesus está comigo, eu vou vencer, eu vou vencer. Vai não, capeta está com você. Essa promessa aqui, estarei convosco todos os dias, é para crente que trabalha na obra, é para crente que quer ver o reino crescer, é para quem faz a obra de Deus, irmão. Texto tem que ter contexto. Então se você é preguiçoso e não faz nada, Deus não é com tu não. A presença ativa de Deus é para quem não é preguiçoso, para quem não é covarde, quem acredita no reino, quem investe no reino. Pastor, eu tenho umas 2 lições. 5 para as 9 eu te entrego. Amém. Essa você vai falar comigo. Diga amendoeira. Amendoeira. Não, tu não vai gostar dessa, não vai. Amendoeira. Amendoeira. Não esperava pelas outras árvores. Eu não estou aqui no lado do orgulho. Não, eu estou na ação. Pelo amor de Deus, olha o contexto da mensagem. Tipo assim, ó a amendoeira e a figueira. Figueira. Oi. Tá chegando a primavera, figueira. Deixa chegar.
Espinheiro, oi. Tá chegando a primavera. Tem a parábola lá em Juízes, irmão, das árvores conversando, tá? Tem a parábola lá. Espinheiro, oi. Ó a primavera. Deixa ela vir, oi. Vai agora não? Não, quando der eu vou. Deixa as coisas acontecer, deixa a vida me levar. Amendoeiro olhava pro lado do outro e dizia, tu não vai não? Vai não. Tu não vai orar não? Não, eu oro. Vai adorar não? Não, eu adoro. Vai ler Bíblia? Não, eu vou ler Bíblia. Eu tenho compromisso com Deus. Quem quer vem comigo, quem não quer ficar para trás, eu não vou ficar aqui. Eu vou avançar. Eu sinto a presença de Jesus e isso me dá autoridade para lhe dizer: tua família vai querer te parar, mas você não vai parar. Seus amigos vão querer te parar, mas você não vai parar. Não dependa de outros para ir. Vai, miga, vou não, então também não vou. Ah, para de graça. Quem morreu por ti foi miga? Aleluia. Pegue na mão de alguém do seu lado. Pega na mão de alguém. Diga, deixa para trás as mágoas. Deixa para trás o que ficou para trás. Olha para cima. Vamos dar fruto. Vamos avançar. Vamos avançar.